Versículo 24 do capítulo 17 de Atos, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nele movemos e nele existimos. Amém? Com esse texto eu quero fazer aqui uma palavra, trazer uma palavra sobre esse tema: homens à procura de Deus. Este texto que eu li aqui, ele está inserido num fato, numa história que aconteceu com o apóstolo Paulo na cidade de Atenas, onde ele estava num lugar chamado Areópago, e nesse Areópago havia uma feira de deuses, havia um shopping center de Deus, tá? Onde mais ou menos 30 mil deuses diferentes eram adorados. 30 mil deuses, mais ou menos, era adorado, inclusive ao Deus desconhecido, porque eles temiam que podia contrariar algum Deus, esse Deus ficar enfesado e lhes castigar. Então eles criaram o Deus desconhecido, né? Mas a verdade, irmãos, ainda nós temos muito areópagos nos tempos modernos, né? O panteísmo e o politeísmo estão ainda em evidência, né? A crença em vários deuses, a crença que tudo é Deus, né? Ainda existe isso e está em expansão. Nós vivemos hoje a época dos ídolos modernos, né? Os deuses do tempo moderno, mas na verdade é esta: os homens continuam à procura de Deus. Os homens andam à procura de Deus. O apóstolo Paulo, ele ao ver aquela cena, ao ver aquele cenário de multidões de pessoas dobrando o joelho a deuses falsos, aos deuses criados e Deus não criador, ele fez uma síntese, ele fez uma síntese da pessoa do Senhor Deus. Ele falou: olha, o Deus verdadeiro é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Esse Deus verdadeiro é Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas, né? Aí ele diz o texto: olha, Deus fez isto para que os homens o buscassem, né? Aí, e talvez tateando, pudessem encontrá-lo, né? A palavra tateando aqui, ela dá a seguinte ideia: de alguém cego numa sala escura procurando alguma coisa. Esta é a realidade do mundo que nós estamos vivendo. É a cegueira espiritual, que é tão grande quanto fora nos dias anteriores, nos dias de ontem. Há uma cegueira espiritual no mundo afora. Deus ainda é descrito, é zombado, é insultado, é questionado, é relativizado, e Deus ainda é diminuído por muitas e muitas pessoas. Enquanto houver homens procurando Deus, o evangelho precisa ser pregado. A igreja precisa estar com as suas portas abertas. Cristo precisa ser anunciado. A Bíblia precisa ser explicada, traduzida, lida, ensinada, distribuída. Precisa ter trabalho como os amigos da Bíblia, como amiga da Bíblia. Enquanto houver necessidade de cumprir a missão evangelizadora, nós temos que saber que ainda há muita coisa para fazer neste mundo, que há uma multidão de pessoas à procura de Deus. O mundo divide em três grupos.
de homens que desistiram de procurar Deus, dos que ainda estão procurando e os que de fato encontraram com Deus verdadeiro. Três grupos, três grupos. Os que desistiram, depois de procurar, não conseguiram encontrar, desistiram. Mas existe hoje uma centena, bilhões de pessoas que estão à procura de Deus. Se você for na Índia, se você for no Paquistão, se você for em algum país como a Indonésia, você fica escandalizado, assustado, como existe bilhões de pessoas que não conhecem Deus e adoram todo tipo de imagem, de répteis e de figuras que você possa imaginar. Então, a procura de Deus pelos homens mostra uma coisa, que os homens continuam vivendo uma cegueira espiritual, não querer reconhecer a revelação natural de Deus, pelas coisas criadas, pela revelação maior, as coisas criadas. O Salmo 19 relata muito bem que Deus se revela naquilo que Ele criou. Os céus revelam Deus, as estrelas revelam Deus, o firmamento revela Deus, os ventos, tempestade, os relâmpagos revelam Deus. E as pessoas não acreditam, não querem aceitar esse Deus por forma natural, porque eles querem não um Deus criador, mas eles querem um Deus criado. Esse que é o problema, é um Deus criado. No Salmo 10, versículo 4, o salmista fala assim: em sua presunção, o ímpio não busca Deus, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos, em sua presunção, em seus orgulhos, em suas vaidades pessoais. O homem ímpio não busca Deus e não faz Deus, não tem parte na sua agenda, Deus não tem parte no seu diário, Deus não tem parte na sua história. Então, na sua presunção, ele assim pensa, né? Agora, uma coisa é certa, uma coisa é verdadeira, que a gente precisa estar entendendo e vivendo, experimentando, é que Deus sempre esteve em procura do homem. Deus sempre esteve em procura do homem, desde o primeiro casal, Adão e Eva, quando eles viram o paraíso e que eles afastaram da comunhão do Senhor. Deus passou então a ir ao encontro desse homem, a revelar esse homem. E esse texto vem aí falado em toda a Bíblia, Jeremias 29:3 fala assim: Deus se deixa ser encontrado pelos homens quando os homens o buscar de todo o seu coração. Então, na verdade, não é o homem que encontra Deus, é Deus que deixa ser encontrado. Deuteronômio capítulo 9, versículo 9 fala assim: e lá procurarão o seu Deus e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Nós temos um famoso versículo, é um versículo neotestamentário que se encontra no livro do Antigo Testamento, em Isaías 55:6, que fala assim: busque o Senhor enquanto se pode achar, clame por Ele enquanto está perto, né? Isso quer dizer que chegará um dia em que os homens vão buscar e não poderão encontrar, vão clamar e não poderão mais. Ele está perto. Enquanto Ele está perto, enquanto Ele ouve, enquanto Ele está à sua procura, portanto é tempo da gente estar buscando o Senhor. Quando eu leio Êxodo capítulo de número 3, versículo 7, esse capítulo fala, de fato, Deus falando assim: e Deus disse, o Senhor disse, de fato tenho visto a opressão sobre meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor e sei o quanto eles estão sofrendo. Esse versículo prova para nós que o nosso Deus é um Deus que, olha, que Ele vê o que eu e você está passando, que Ele escuta
o que eu e você está clamando, e que Ele sabe qual que é o seu sofrimento. Portanto, é um Deus que interage, que participa, que vivencia, que está presente, que interessa por cada pessoa em particular. E esse versículo 3, versículo 8 fala: por isso eu desci para vos livrar, para vos salvar e para vos dar uma grande vitória. É Deus que desceu para salvar o homem, é Deus que desceu para buscar o homem, é Deus que desceu para resgatar esse homem. Glória a Jesus. Olha, a missão maior de Jesus foi esta: eu vim para buscar e salvar os que se haviam perdido. Eu vim para buscar e salvar os que se haviam perdido. Jesus é a mensagem, Jesus é a palavra, materializada, ou seja, é o verbo encarnado. Jesus é a revelação exata, perfeita, plena, verdadeira, real de Deus. Quando eu encontro Jesus, eu encontro Deus. Quando eu encontro Jesus, eu encontro a revelação do verdadeiro Deus, que livra e que salva o homem. Olha, a Bíblia é um relato de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é um relato de Deus importando com o homem, de Deus interessando pelo homem, de Deus advogando a causa do homem, de Deus demonstrando estima e atenção pelo homem, e o homem como razão maior do seu amor, alvo do seu desejo, em ver salvo, arrependido e livre de toda a condenação. O relato da Bíblia é esse: é Deus vindo, é Deus mostrando, é Deus revelando o plano da salvação, o plano da libertação, o caminho que leva aos céus, o caminho que leva à vida eterna. Mas, infelizmente, há milhares e milhares de homens, de mulheres que ainda não conhecem a Deus. Milhares de pessoas que ainda não conhecem a Deus, né? E há milhares e milhares de pessoas que passaram por essa vida e não conheceram a Deus. Não conhecer a Deus, você pode pensar assim: é porque não tinham oportunidade. Ninguém é escuso de negar a pessoa de Deus, não é? Deus se entende por algumas razões, né? Deus pode ser compreendido quando você analisa o grande, o universo, e traz para aquilo que é mais menor na terra, aquilo que é mais pequeno na terra. Se você faz essa dedução, você conclui que isso não é obra de ninguém, a não ser daquele que é todo-poderoso, daquele que é soberano, daquele Criador. E da mesma forma, se você partir de um átomo até a grandeza de um sol, você vai ter que compreender também, por dedução, que Deus é Criador de todas as coisas. Então não há desculpa para ninguém dizer que Deus não foi por ele conhecido. E a maior prova de Deus querer revelar o homem foi quando a Bíblia diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus, né? Cheio de graça e cheio de verdade. Então Jesus Cristo, ele veio para nós, ele manifestou para nós nessa dimensão, cheio de graça e de verdade. Graça perdida, verdade perdida, que em Jesus nós recuperamos, né? Que em Jesus nós outra vez reavemos. Então Jesus é a graça de Deus para o homem, Jesus é a verdade de Deus para o homem. Glória ao Senhor. Olha, meus irmãos, o mundo ainda, há um turismo religioso no mundo afora ainda. Há um turismo religioso, né? Se você for em Israel, há um turismo religioso em Israel. Se você for no Paquistão, há um turismo religioso no Paquistão. Se você for no Egito, há um turismo religioso no Egito. Se você for na Índia,
A Índia é loucura, irmão, loucura de tanto tipo de Deus, que você vai ver as pessoas servindo, pessoa adorando rato, adorando barata, adorando formiga, pessoa adorando vaca, adorando água, adorando sol, adorando estrela, pessoa adorando peixe. Irmão, eu quero que você entenda o seguinte: a maior riqueza, o maior privilégio que você tem nessa vida é saber que um dia o Espírito Santo revelou para você em Jesus o verdadeiro Deus. É razão da gente dar glória, servir ao Senhor e reconhecer. Que bênção, que maravilha, que riqueza eu tenho. Eu não sou ignorante, eu não vivo nas trevas, mas Cristo revelou para mim a sua graça, a sua verdade, a sua palavra, o seu plano, a sua promessa. Enfim, Ele fez com que eu saísse daquele estado de cegueira espiritual e passasse a ter revelação daquilo que Ele é. A Bíblia, no capítulo 4 de Oséias, diz que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, por 3 razões. Primeira razão, falta de amor. Segunda razão, falta de verdade. Terceira razão, falta de conhecimento de Deus. Esse é o problema que está definitivamente contaminando, poluindo, estragando toda a humanidade. É a falta de amor, a falta da verdade e a falta do verdadeiro conhecimento de Deus. Desses 3 problemas é que acontece todas as outras tragédias, as outras confusões, as guerras, as coisas ruins, a violência e assim por diante, exatamente por falta dessas 3 qualidades que são essenciais para que eu viva uma vida na terra debaixo da provisão de Deus, dos seus cuidados. Ou seja, conhecimento de Deus, amor de Deus e também verdade de Deus. Olha, eu sei que eu não quero falar aqui sobre as doutrinas que estão sendo vendidas através das várias ideias teológicas, das várias ideias, né, sobre Deus, das várias ideias das religiões sobre Deus, mas nenhuma religião religião que não tem a Bíblia como base, ela não tem condição de apresentar ou de informar de fato quem é Deus, tá? A falta de conhecimento daquilo que é revelação dos homens faz os homens criar as suas próprias revelações. E na verdade é o seguinte: todas as vezes que o homem procura Deus, ele cria um outro Deus. Todas as vezes que o homem procura Deus, na verdade ele cria uma religião. As religiões foram formadas assim. As pessoas estavam procurando Deus, não encontrou, então criou um Deus, criou uma religião, e assim as religiões foram multiplicando. Então por isso que a Bíblia fala bem clara, mesmo tateando, né? Se você buscar de todo o coração, Deus vai revelar para a sua vida, para você. Glória ao Senhor nosso Deus. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 8, fala bem assim. Olha, Romanos capítulo 18, versículo 20, por favor. Fala bem assim para a gente entender o que nós estamos falando. Romanos 1, 18, fala bem assim, olha aqui. Portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, tá? É manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, tem sido visto claramente, sendo compreensível por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então ninguém queira pensar: Deus não quis revelar para mim, Deus não quis mostrar para mim a sua pessoa, Deus não quis mostrar para mim a sua palavra. Olha, irmão, se você olhar para o céu, lá está Deus.
Se você olhar para a grandeza da majestade do firmamento, você tem que reconhecer que isso é Deus, né? Se você olhar para a criação do homem, para a vida pessoal de uma pessoa, você tem que reconhecer, ali está a mão de Deus. Agora, veja bem, os homens procuram Deus pelas razões mais absurdas que nós podemos imaginar. Agora, eu queria que você observasse uma coisa, alguma coisa que eu queria que você estivesse entendendo comigo nesta noite. As características, ou como saber se de fato, a verdade, uma pessoa conhece a Deus. Primeiro, uma pessoa que conhece a Deus anda como ele andou, no espírito e em temor, em santidade e em verdade. Não dá para ser diferente. Uma pessoa que de fato conhece a Deus, ele tem que viver uma vida em verdade, em justiça e em santidade, servindo ao Senhor, cumprindo o propósito e disposto a obedecer. Uma pessoa que de fato conhece a Deus, ele pensa como Deus pensa, com humildade, com dependência e com submissão, ama como ele ama, perdoa como ele perdoa, acolhe como ele acolhe. Uma pessoa que de fato conhece a Deus, essa pessoa, ele tem a natureza de Deus, ele passou pelo novo nascimento, ele é um novo homem, ele é regenerado, ele tornou filho de Deus, ele não presta mais para pecar. O pecado, ele odeia o pecado, ele ama a justiça, ama a santidade, ama a fidelidade, tem prazer na lei do Senhor, teme a Deus e obedece os seus mandamentos, adora a Deus em espírito e em verdade, e vive um propósito dentro do plano que Deus estabeleceu para ele viver. Isso revela quem de fato conhece a Deus. Deus é espírito, e importa quem o adore em espírito e em verdade. Agora eu quero mostrar, eu quero trazer para vocês nessa noite aqui 4 problemas que podem estar acontecendo com algum dita pessoa na igreja que diz que conhece a Deus. 4 problemas que pode ser um problema seu nessa noite. Primeiro problema deste conhecimento de Deus, que eu queria que você identificasse comigo. Primeiro problema é o problema de você ter a mesma impressão, a mesma compreensão, a mesma experiência de Jacó. Jacó, um dia, ele teve um sonho, e aquele sonho Deus revelou para ele uma escada que saía da terra até os céus, e anjo descia e subia. Quando ele acordou do sono, ele falou assim: este lugar não é outro senão a casa de Deus, e Deus está aqui e eu não sabia. Primeiro problema é você estar na casa de Deus e não saber que Deus está presente. Esse é o problema. Jacó via Deus manifestar, Deus comunicar, mas ele disse: eu não sabia que o Senhor estava aqui. Ou seja, estava embriagado ainda pelo sono, pelo cansaço, e não percebeu, deu a impressão falsa da presença do Senhor Deus. Nesta noite eu quero que vocês compreendam uma coisa: Deus em espírito, na pessoa de Cristo Jesus, Ele está aqui neste lugar. Amém? Aí alguém fala: pastor, me mostra ele. Cadê ele? Deixa eu pegar ele. Deus é espírito, e eu vivo isso no espírito. Deus é espírito, e eu percebo isso no espírito. Deus é espírito, e a glória de Deus manifesta no meu espírito. Deus é espírito, e a sua presença é manifestada no meu espírito, não na minha carne, não no meu coração, não nas minhas emoções, mas no meu espírito. Onde tiver 2 ou 3 congregados em meu nome, eu vou estar no meio deles para revelar o meu amor, a minha graça, a minha verdade, a minha bondade, e operar na vida dele as bênçãos que tanto desejo realizar em favor de cada homem, de cada mulher em particular. Eu quero estar certo que esse não é o seu problema, né?
eu não sabia que Deus está aqui. Eu tenho certeza que Deus está aqui. Amém? Outro problema, diz que Samuel morava no templo, e Deus falava com Samuel, e Samuel não entendia. Aí ele foi para o profeta, foi para o sacerdote ali, e o sacerdote ali explicou para ele como devia proceder. Falou: quando outra vez você ouvir a voz, diga assim: Senhor, eis-me aqui, escuta, fala, porque teu servo ouve, né? E diz assim, que até aquele dia Samuel não conhecia Deus, e a sua palavra ainda não tinha sido revelada ao seu coração. Irmão, eu quero ter certeza que ninguém aqui tem essa mesmo grau de experiência com Deus, né? Ou seja, até hoje eu não recebi a revelação da palavra, até hoje eu não recebi a revelação da presença de Deus. Olha, Deus está aqui e quer comunicar com a gente a sua revelação, comunicar com a gente a sua presença, comunicar com a gente a sua bênção, o seu poder, a sua graça. Quer interagir com a gente e manifestar que interessa, que dá atenção, que estima, que protege, que defende a causa de cada um de nós em particular. A terceira situação é essa: Paulo, um religioso, praticante religioso, estava indo perseguir a igreja. No caminho, uma luz lhe aparece, ele cai no chão e uma voz lhe fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí Paulo disse: Senhor, quem és tu? Quem és tu que eu estou perseguindo? Aí ele: eu sou Jesus, Saulo. Eu sou Jesus que você está perseguindo com a sua forma de proceder. Aí Paulo fala assim, aí Paulo entrega: Senhor, seja feito aquilo que é do teu agrado. E Paulo entrega totalmente ao Senhor e deixa essa revelação cair no seu coração e torna o grande apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Agora a quarta situação é a situação de Jó, não é? Jó, na sua vida, no finalzinho da sua história, ele faz uma declaração comprometedora, né? Mas ele fez essa declaração. Ele diz: por tanto discutir, de tanto brigar, de tanto conversar, de tanto falar, de tanto dar ideia, opinião, de tanto mostrar sabedoria, mostrar conhecimento, mostrar cultura, mostrar temor, mostrar, enfim, mostrar os seus cabedais religiosos. No final ele fala assim: oh Deus, eu nunca te conheci na verdade, eu só te conhecia de ouvir, agora é que meus olhos te veem. Aleluia. Irmão, a gente precisa conhecer esse Deus por inteiro. Deus não é revelado por uma teoria. Deus revela realmente para a gente. Ele revela pessoalmente para a gente. Cada um particular que vai tomar a ceia nesta noite tem que ter a sua história experimental de como conhece a Deus, tá? De como conhece a Deus. É saber: eu conheço quem eu sirvo, eu sei quem eu sirvo, eu sei a razão da minha fé, eu sei o porquê eu sou crente, eu sei o porquê vou ceiar, eu sei a quem sirvo, eu sei a quem temo, eu sei o que ele pede, eu sei o que ele requer, e eu sei o tanto que é importante obedecer a sua palavra e a sua vontade, ter consciência sábia, pronta, definida, de que sabe quem é o Deus Todo-Poderoso, Todo-Soberano, né? Deus é Criador, não é servido por mão de homens como sendo impotente, um Deus fraco. Ele é autor da vida e sustentador da vida, é aquele que controla a terra e tudo que nela há, que é o Senhor do tempo e dos propósitos para toda a humanidade. O Senhor é aquele que dá aos homens referência de quem Ele é. Ele que está perto de cada um de nós, e nós buscando de todo o coração, Ele revela, e a palavra nos convida: prossigamos, prossigamos,
prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ainda mais esse Deus Todo-Poderoso, crescendo na graça, crescendo na verdade, conhecendo e sendo conhecido de quem conhece de fato, o verdadeiro Deus, que não pode ser objeto ou ser razão da mente humana. Deus é muito mais do que isso. Deus é criador de tudo que existe na face da terra. Terminando essa palavra, eu quero voltar para a nossa ceia, para este ato solene. Convido aqui os irmãos para tomar os seus lugares aqui. O ato da ceia. A ceia é uma ordenança. É uma ordem que nós recebemos do Senhor. Nós estamos aqui para celebrar a morte, a expiação, o sofrimento, as agrúrias de Cristo na cruz do Calvário. Nós estamos aqui para lembrar mais uma vez que aquele que sofreu, aquele que foi terrivelmente massacrado na cruz do Calvário, ele ressuscitou. E ele está vivo para todo sempre, assentado à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. A ceia não é uma prática religiosa que a gente faz simplesmente para repetir mais uma vez. A ceia eu faço para dizer: Deus teve misericórdia de mim. Deus teve compaixão de mim. Se não fosse Deus na minha vida, se não fosse Jesus na minha vida, certamente eu estava vivendo na cegueira espiritual. Eu estava servindo a deuses falsos. Eu estava diminuindo, eu estava insultando, eu estava zombando, eu estava correndo, eu estava escondendo deste Deus Todo-Poderoso. Mas graças a Deus que eu aceitei um dia o convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, recebei de mim a bênção da salvação, e encontrarei em mim descanso para as vossas almas. Eu sou resultado do convite do Espírito Santo. Eu sou resultado do convite do Espírito Santo para conhecer Jesus. Eu tomo ceia não é porque eu sou membro de igreja. Eu tomo ceia porque eu estou salvo em Jesus. Eu tomo ceia porque eu tenho certeza que meu nome está escrito no livro da vida. Eu tomo ceia porque meus pecados foram perdoados. Eu tomo ceia porque o sangue do Cordeiro me purifica de todo mal. Eu tomo ceia porque Jesus Cristo, Ele me alimenta todo dia, me sustenta e me garante a minha trajetória aqui na terra, até um dia chegar na glória celestial. Eu tomo ceia porque eu estou ansioso que um dia Ele praga no alto, voltando para buscar uma igreja santa, uma igreja militante, um povo especial e de boas obras. Aleluia! Eu tomo ceia porque eu tenho certeza que estou salvo em Jesus. Glória a Deus! Eu tomo ceia porque um dia eu era perdido e fui achado. Eu tomo ceia porque um dia eu estava na lona, na lama, e fui tirado desse glorioso reino de luz. Eu tomo ceia, sabe por quê? O que Jesus fez por mim, ninguém pode fazer. Eu tomo ceia porque o favor que Jesus prestou para mim, ninguém dá conta de prestar. Ele morreu em meu lugar. Ele ofertou-se em meu lugar. Ele quis me amar antes que eu o conhecesse. Oh, glória a Deus. Quando eu tomo ceia, eu olho para Jesus, e a única palavra que eu tenho para falar é assim: Jesus, muito obrigado, Jesus, muito grato, glória a ti, Senhor, glória ao teu nome, Jesus. Senhor, de mim, Senhor, se não fosse o Senhor da minha vida. Eu tomo ceia para adorar aquele que merece todo louvor e glória.
ceia para poder sentar na mesa. Sentar na mesa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como convidado dele, como escolhido dele, como separado para ele, como consagrado para ele. Aleluia, aleluia. Por isso eu tomo ceia.